Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos dar continuidade à análise das mensagens psicografadas aqui no Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Esta mensagem foi psicografada no dia 12 de fevereiro de 2020 e ela começa assim: por alguns instantes tudo era silêncio e caos. Os pensamentos desconexos que faziam acreditar que a morte é a loucura do ser que não mais existe. O que é a morte? É o libertar-se das ilusões, aprisionando-as na escuridão do infinito? Nada mais é do que voltar para si mesmo. E eu não estava preparada. Mesmo sabendo, desde o diagnóstico da doença letal, que não tardaria a voltar para minha verdadeira casa. Quando encarnada, vivi intensamente. Fugi de casamento e filhos para continuar a vida irresponsável, sem compromissos, deveres, responsabilidades. Dormi o mínimo possível. Cercava-me de gente, barulho e movimento. Tudo para não pensar, não olhar para mim mesma. As lembranças do passado estavam lá, vivas e barulhentas. E quando elas gritavam, eu apenas aumentava o volume do som externo da minha vida, da sucessão de dias e noites ininterruptos, sem pausas. Saí de casa cedo e esqueci rapidamente o endereço antigo. Então veio a doença que comeu meu corpo físico. Um tipo raro de câncer que me atacou os ossos, destruindo-me de dentro para fora. Perdi minhas forças, meus movimentos e minha autonomia. Fiquei completamente dependente. Minha mãe veio e ficou comigo, com sua presença silenciosa e incansável ao meu lado o tempo todo. Quando estava no fim, consegui enxergar a sua força e o seu amor. Meu pai também veio, mas não foi capaz de ficar muito tempo, assistindo o meu martírio. Mesmo doente, eu não silenciei. Ocupei-me com a revolta, a dor, a solidão e uma imensa pena de mim mesma. Tentamos o que foi possível, medicamentos, tratamentos dos mais variados, tudo em vão. Naquela manhã eu fechei os olhos e silenciei por alguns instantes. E aterrorizada vi meu próprio mundo, meu universo particular caótico, desequilibrado, assustador. E pensei no trabalho que teria para pôr as coisas em ordem, no imenso trabalho que teria pela frente. Então deixei o corpo. Ainda estava lá quando minha mãe se despediu com os olhos úmidos, cheios de amor e compaixão. Fechou minhas pálpebras e num gesto cheio de doação, nelas depositou um último beijo. Agora estou aqui e lá, transitando entre os mundos. Meus pensamentos me levam para os lugares barulhentos e o que encontro neles sempre me assusta. Então venho aqui e encontro paz. Mas o silêncio me deixa a sós comigo mesma, e isto é sempre uma grande tormenta. As lembranças do que fiz e a consciência da vida irresponsável e da oportunidade desperdiçada me castigam, me torturam, me enlouquecem. Sei que é um longo caminho que devo percorrer de volta para casa, para o encontro comigo mesma. Sei também que é urgente e inevitável. Fico por aqui, com estas palavras estranhas, escritas para que eu mesma as possa ler, e talvez essa mensagem grafada em papel me traga um momento, um ponto de apoio, um pouco de equilíbrio. Assinado, Jordana, pela médium Eliane. Meus caros irmãos e irmãs, quantos de nós passamos uma vida inteira sem ter a oportunidade de nos encontrar conosco? Buscamos a harmonia e a felicidade em tudo que está fora de nós, sem olhar para nós, sem procurar a nossa essência, sem tentar entender o que somos, de onde viemos e para onde vamos. A Jordana reencarnou, teve pai, teve mãe, teve irmãos, mas ela não se importou com sua família. Ela simplesmente seguiu uma direção, um rumo. E como dentro dela imperava um vulcão, uma profunda insatisfação com ela própria, ela buscou encobrir essa insatisfação, preenchendo cada minuto da sua vida com atividades que trariam para ela um prazer externo. Juventude, festas, músicas, baladas, curtir a vida. Beber, dançar, namorar, tudo que remetia a qualquer responsabilidade, ela fugia. Porque as responsabilidades implicavam em ter que parar, direcionar-se, considerar a responsabilidade de cuidar dos outros. E isto para ela era impossível. Preencheu cada minuto de sua vida com uma sequência de atividades, a tal ponto que não se lembrava mais do pai nem da mãe,
Porque certamente essas pessoas que eram as únicas que a amavam, as únicas que estariam ao lado dela nos momentos mais difíceis da vida, também direcionavam a mente dela para ter que cuidar daquelas pessoas, ter que dar satisfações para aquelas pessoas, para ter que ouvir os conselhos, as admoestações, para que se encaminhasse melhor na vida. E ela, numa brutal sequência de atividades externas, preenchendo a vida com a ilusão dos barulhos externos, para não ter que ouvir a sonoridade de sua própria alma, porque isto iria fazer que ela tivesse que modificar o tipo de música que emitia de dentro para fora, modificar a natureza da sinfonia íntima, que fatalmente nos leva à necessidade de pensar, de raciocinar, de perguntar o que eu estou fazendo comigo, para onde eu estou me encaminhando. E ela foi. Mas a natureza é assim. Ela permite que nós vamos plantando até chegar ao limite da nossa capacidade de plantar. E quando nós não temos a capacidade de redirecionar as nossas vidas pela consciência, a natureza, através da lei de causa e efeito, nos direciona para nos encaminhar a nós mesmos. Faz com que obrigatoriamente nós retornemos para continuar a eterna busca de nossa verdadeira essência. E a doença veio. E com ela se foi a vaidade, porque o corpo foi destruído, o orgulho, porque os amigos se foram todos, não ficou ninguém. Mas teve alguém que a buscou, que nunca a esqueceu. A forte e corajosa mãe, que sempre esperou no íntimo de sua alma a oportunidade de novamente encontrar sua filha. Se não a pôde reencontrar, nos momentos da alegria, juventude e beleza, pôde encontrá-la sozinha, doente, incapaz, para novamente ter que tratá-la como um bebê, limpando-a, trocando a roupa dela, ajudando a se lavar, colocando comida na boca. O pai até veio, olhou para o que restava de sua filha, mas não suportou. Era demais para ele assistir aquele pequenino ser que encantava sua vida quando criança, com seus trejeitos infantis. Foi demais para ele ver o que restou daquele rostinho angelical completamente carcomido por uma dor que ele não conseguia compreender. Mas a mãe não, ela ficou ali. E no momento final, onde o último suspiro foi exalado daquele peito enfraquecido, ela contemplou aqueles belos olhos sem vida, fechou seus olhos e neles depositou um último beijo pleno de amor. E foi esta a última visão que a Jordana guardou do seu momento de despedida do seu corpo físico. A partir daí ela perambulou pelos lugares onde encontrava com seus amigos, pelos bailes, pelos bares, dando vazão à extrema revolta que durante a doença no corpo físico ela tratou de viver intensamente. Esta revolta na tentativa de achar-se injustiçada pela vida, porque isto a fazia sentir-se melhor pela sua irresponsabilidade de ter se afastado dos compromissos assumidos antes da sua reencarnação, onde havia prometido aos seus entes amados que iria reencarnar e constituir uma família. Na fuga do seu compromisso, achou um escudo na revolta e na tremenda autopiedade, porque os compromissos assumidos antes dessa reencarnação, ao buscar através do amor maternal, porque ela teria sido mãe, através da dedicação aos outros, ela teria conseguido diminuir a intensidade das forças kármicas que estariam vigentes nesta atual encarnação. Mas mais uma vez ela repetiu a história de irresponsabilidades. Os filhos abortados de outras vidas não puderam reencarnar através dela. E as lesões perispirituais da vida anterior a esta, provocados pelos sucessivos abortos, iriam obrigatoriamente, se não fossem convertidas através da maternidade, em amor, ternura, bondade e compaixão, o desequilíbrio armazenado em seu perispírito iriam agir como matriz mental de um câncer. E depois de desencarnada, aprisionada entre dois mundos, correndo daqui para ali, mesmo fora do corpo, agindo, procurando alguma forma de aplacar a violenta tempestade que estava atuante dentro dela. Mas a sua mãe não a esqueceu. Orava todos os dias para ela, pedindo a Nossa Senhora Maria de Nazaré que achasse uma forma de ajudar a sua filha, que encontrasse uma forma de trazer paz ao conturbado espírito de sua filha amada. Porque independente do que a Jordana fez, a sua mãe nunca deixou de amar. Ela nunca soube que neste mundo ela era o seu anjo da guarda.
E aos poucos chegou o momento em que a Jordana conseguiu mudar um pouquinho a sua natureza. Começou a se questionar, começou a raciocinar que alguma coisa deveria existir capaz de aplacar os seus intensos sofrimentos, que definitivamente não eram nem um pouco diminuídos pela revolta e autopiedade. E ao mudar a natureza de seus pensamentos, ela mudou a frequência eletromagnética de seu perispírito. E nesse momento, as equipes espirituais de socorro puderam resgatá-la. E hoje ela se encontra aqui, recebendo assistência em um posto de socorro, ligado ao Núcleo Espírita Kardecista Renascer. E veio aqui através da médium Eliane deixar a sua mensagem. Como ela mesma diz, ela não escreveu para ninguém. Ela escreveu para ela mesma ler, para que ao ler a sua própria história, contada e escrita por ela mesma, ela encontrasse uma forma de começar a entender o universo interior, para que aos poucos pudesse também entender o universo que estava em volta dela. E aí ela diz: fico por aqui, com essas palavras estranhas, escritas para que eu mesma as possa ler. E talvez essa mensagem, gravada em papel, me traga um momento, um ponto de apoio, um pouco de equilíbrio. Que Maria de Nazaré, que o Divino Mestre Jesus, que esses trabalhadores incansáveis da espiritualidade possam ajudá-la ainda mais, para que ela possa despertar para a sua própria espiritualidade. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.